Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E eu vou dizer para você, gente, que eu sou muito privilegiada, porque eu conheço tantas mulheres tão inspiradoras por onde eu passo, né? E hoje aqui eu trouxe mais uma convidada super especial, que é a Luciana Mitre, né? Ela que é idealizadora do programa Inspirando Mulheres Empreendedoras, é jornalista, já trabalhou em vários espaços, grandes empresas, grandes corporações, né? Já visitou mais de 50 países em 4 continentes, né? Então, é uma mulher super inspiradora. Eu vou chamar aqui a Luciana, desculpa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, sou eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui conversando com você. Muito legal, muito legal. E Lu, olha só, eu vou chamar de Lu aqui, né? Mas Todo mundo a gente, chama. a gente não se conhece, quem não te conhece muito bem ainda, né? Eu queria que tu fizesse assim um overview da tua trajetória profissional, né? Porque aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, cultura, arte, né? O que que isso tem a ver contigo, né? Luciana, pessoa, ser humano, né? Como é que tu se conectaste com esse mundo do Bom, sou feminino? gaúcha. Deu para ver aqui atrás, eu estou sentada, inclusive, numa coleção de cuias que eu tenho. E é uma coleção de cuias que eu uso todos os dias. Então, eu sou uma gaúcha que mantém as tradições, na verdade, né? Bom, desde pequena, eu acho que eu fui muito influenciada pela cultura do meu estado, do meu país. Eu sempre quis muito levar para as pessoas essas questões culturais em forma de histórias. Então, eu sempre fiz isso, de contar tudo que estava acontecendo. Enfim, eu sou das missões, e aí eu amava levar as pessoas para as ruínas de São Miguel, por exemplo, que era o que eu tinha um acesso maior. E a minha vida me levou para outros lugares do mundo. Meu marido era um executivo de banco, então você sabe que executivo de banco é meio nômade, né? Mudamos muito. E também sempre tive a vontade de conhecer o mundo todo. Então ele era um grande parceiro e nós viajamos praticamente pelo mundo todo. E eu sentia sempre a necessidade, porque eu fazia uma coisa que era da minha família, assim, eu estudava muito antes de viajar, pedia para que ele também estudasse, e os meus filhos, desde pequenininho, eles tinham que saber para onde estávamos indo, então eu percebi sempre que eu queria estar nos lugares diferentes, para conhecer as culturas, mas eu não queria ser uma turista. Aliás, eu nunca fiz turismo, nem sei como é que se faz turismo, para ser bem sincera. E assim foi, até eu ter uma empresa, entrei de sócia numa empresa que trabalhava com programas internacionais de idiomas. E eu quis trazer um projeto novo, né? Porque com o jornalismo eu queria sempre conectar as pessoas e contar essas histórias. E aí desenvolvi um projeto que eu chamava de Phenomenal Experience, que era onde eu levava, a pedido de grandes empresas, como Honda, como Ipiranga, Volkswagen, enfim, eles me traziam o conteúdo e eu fazia uma pesquisa. Em que lugar do mundo, sempre olhando para fora, olha que engraçado, que lugar do mundo a gente teria aquele tema mais em voga, né? Aí eu organizava, trazia os curadores para falar, pensava muito no roteiro, porque eu queria que fosse uma experiência fenomenal mesmo, né? E por isso eu chamava de Phenomenal Experience. E era capacitação. Basicamente era capacitação e encantamento. Trabalhei muitos anos com a Disney Institute, onde se fala muito dessa questão do encantamento, de que forma que a gente encanta. E eu acho que tudo isso era muito presente, né, na minha contação de histórias. E aí eu tenho uma história pessoal que eu fiquei viúva. Não sei se você quer intervir agora ou se tu quer que eu continue Não, contando. pode contar, não tem problema. Eu fiquei viúva 6 anos atrás e percebi, tive uma grande dificuldade assim para me ver como uma pessoa, como um indivíduo, assim, eu me via sempre como uma dupla, né? Porque a gente começou, Marcelo e eu começamos a namorar muito cedo. Então a gente passou a nossa adolescência juntos e aí saímos da nossa cidade, então é aquela coisa que a gente vai ficando muito ligado, né, um com o outro, então a gente andava muito juntos. E o Marcelo ficou doente e morreu em 40 dias. Então foi um susto, assim, a gente não deu tempo de organizar nada, né, de pensar, de pensar no que estava acontecendo. Existe uma fase de negação muito importante, né, que a gente nega, acha que nada vai acontecer até que aconteça. E depois disso eu comecei a tentar lidar com o meu luto, que eu nem sabia o que era aquilo, né? Eu só percebi que eu tinha perdido toda a minha coragem, assim, eu achava que eu não ia mais conseguir
fazer nada, nem atender os meus filhos, nem cuidar da minha empresa. Aí eu tinha a empresa dele, que eu também tinha que cuidar, enfim. Eu era a última pessoa que tinha capacidade para fazer qualquer coisa dessas. E aí eu pensei que eu podia me inspirar com outras mulheres. E quem sabe se eu fosse atrás de outras mulheres para ver como elas faziam. Mas era importante para mim que elas fossem as idealizadoras dos negócios. Eu não queria que tivesse assim. Eu queria saber como é que elas faziam sem nenhum homem forte, né? A minha história de ter um pai muito forte, depois um marido muito forte, um filho muito inteligente. E eu sempre fui extremamente independente. Não é que eu sou uma pessoa dependente, nunca fui. Isso foi o que mais me deixou assim preocupada com a minha reação, né? E aí eu decidi fazer o primeiro programa só para mulheres, que eu também não gostava, tá? Só para você ter uma ideia, porque eu achava a mulher muito mimimi, viajava com a maioria dos meus contatos, eram sempre masculinos, eu digo, ai não, mas vou fazer, senti uma vontade muito grande. E montei um programa para Portugal, e a primeira coisa que eu fiz foi escrever o nome do programa, como se eu estivesse escrevendo um livro. E eu escrevi Inspirando Mulheres Empreendedoras, que era o que eu queria fazer nesse programa. Queria inspirar as mulheres assim como eu. E a gente foi para Portugal, fez um curso na Universidade Católica Portuguesa. Foi tudo ótimo, lindo, incrível, modéstia à parte. Eu digo que eu sou gaúcha, né? Que o gaúcho tem um negócio que ele sempre acha que ele é muito bom. Então eu sempre fiz projetos muito bacanas. Mas esse em especial eu achei que estava muito bom. Mas o melhor de tudo não era tudo que eu já sabia fazer e que dessa vez eu tinha feito só para mulheres. O melhor de tudo foi aquele engajamento, foi aquela a reação, a minha reação e a reação das mulheres. Foi incrível, né? Incrível. Assim, a gente falava de negócio, a gente falava de família, a gente falava da gente mesmo. Eu digo, meu Deus, que confusão é essa? Quando terminou o programa, elas pediram para que eu não parasse. E aí pensamos em fazer o segundo, e aí decidimos fazer em Dubai. Nessa época, eu não sei se eu te falei aqui, mas os meus filhos já estavam morando fora do país. Então, eu também estava com o ninho vazio, né? E aí a gente decidiu fazer o segundo em Dubai. Inclusive, meu filho mora em Dubai. E fizemos um curso na Sorbonne de Abu Dhabi. E falamos sobre o luxo e visitamos várias empreendedoras. Porque eu tinha muita curiosidade para saber como é que as mulheres empreendiam num país que eu tinha sempre ouvido falar que era muito machista, muito com as regras diferentes das nossas. E foi uma surpresa, né? Ver aqui muitas mulheres fortíssimas e eu disse, bom, eu agora é isso que eu quero fazer da minha vida, quero andar pelo mundo contando as histórias dessas mulheres. Só que a gente estava no meio da pandemia e não sabia. Nós voltamos para o Brasil no último voo da Emirates, no dia 17 de março. Nossa. Dia 18 começou o lockdown. E aí eu voltei e fiquei uns dias em casa. A minha empresa estava em home office, né? Aí eu fui para Santa Catarina para cuidar da empresa do meu marido. E lá eu decidi fazer o primeiro Inspirando Mulheres Empreendedoras Nacional, que aconteceu em Santa Catarina, no Itapema Plaza. E que não é mais esse nome, agora já mudou. E, bom, foi uma loucura. Em plena pandemia, assim, acho que foi o primeiro final de semana que abriu. A gente ele foi híbrido, o programa, e a gente teve 1.500 inscritos. E 30% desses inscritos eram homens. Olha que claro que a gente estava interessante. num momento, lembra que a gente estava num momento que todo mundo fazia live, que estava todo mundo muito no digital, né? Eu acho que isso também colaborou. Mas eu percebi uma grande diferença entre estar presente, presencial e o online. E eu também não queria online, né? Então, até hoje, eu tenho um pouco de resistência. Eu sei que o online vai mais longe, eu sei que é importante, eu sei que tem pessoas que não vão conseguir se conectar com a gente nos eventos presenciais, mas eu acho tão importante, acho que é tão a vivência, eu acredito nisso, né? É verdade. E aí, a gente já fez, até agora, já fizemos 11 programas, eu estou embarcando para Paris sábado, e a gente está fazendo a 11ª edição do Inspirando Mulheres Empreendedoras, 6 internacionais e 5 nacionais. E a gente faz isso agora, a gente se reúne e a gente trabalha com conexão no mundo todo, com capacitação e
principalmente com inspiração, que é isso que a gente faz. Isso aí. Não, e é muito legal, Lu, quando tu falas assim, porque a gente sabe, né, o quanto é importante inspirar, né, as outras pessoas, né, mas na verdade a gente se inspira, né, e tu tens na tua própria bio, né, que eu achei muito legal a frase, que tu falas, né, nesse sentido, né, que quem na verdade, tu saiu para inspirar, mas quem te inspirou foi você mesmo, né, e a gente se colocando nesse papel, né, nesse lugar de aprendiz, a gente pode assimilar tantas coisas interessantes, né? Inclusive essa questão cultural, essa parte de conhecimento que, no meu entender, queria compartilhar contigo também, da força feminina, né? Do empreendedorismo feminino, mas não o empreendedorismo feminino simplesmente aquele básico, né? Eu acho que a mulher ela pode encontrar na educação, né? Nesse desenvolvimento integral, talvez seja a chave para a gente construir um mundo diferente, né? Eu não sei qual é a tua visão, mas Eu falo me parece muito, muito isso, né? eu falo muito sobre lifelong learning, né? O Uhum. que é isso? Nós somos eternos aprendizes, a gente não sabe nada praticamente, né? A gente sabe algumas coisas de algumas coisas e cada vez mais você sabe que a gente está com conhecimento muito superficial, né? Então eu acho que a gente precisa estudar muito. E você também, tenho certeza que você sabe disso, nós mulheres, em termos de capacitação, a gente estuda mais que os homens para empreender. Os homens, eles têm um espaço. As pessoas me perguntam por que tu fala das mulheres. Eu digo, primeiro, porque eu senti necessidade de me conectar com outras mulheres, né? A frase que eu falo é: pensando em me inspirar, eu inspirei, né? Eu fui buscar inspiração nas mulheres e acabei inspirando as outras. E hoje a gente tem um movimento de mulheres, né? E não sou eu que faço nada. Na verdade, são as mulheres que vão chegando e vão se apropriando deste movimento que vai inspirando outras mulheres. E a gente vai discutindo temas, a gente não tem nada. Adoraria que o Academy, que a gente tem alguns cursos, né? Por exemplo, esse de Paris é um curso de co-hunting, então a gente faz cursos esporádicos, mas eu adoraria que fosse uma Academy de verdade, né? Para que a gente pudesse estudar muito mais. Mas por enquanto não é. É um movimento onde as mulheres, uma leva a outra. Olha, eu pensei nisso, e todo mundo pensa em alguma coisa, e quando eu falo, né? Olha, quem quer dar ideia vai ter que fazer, vai ter que assumir. Então, as ideias que as empreendedoras trazem quando participam do Inspirando, a gente coloca em ação quando elas assumem, né? Então, eu acho que eu sou mais ou menos, assim, uma organizadora de ideias, né? Eu vou deixando assim, vou levando o Inspirando, carregando ele para que ele não saia do prumo. Mas não sou eu que faço nada, né? Eu só acho, eu converso muito com as mulheres e acho que juntas a gente tem muitas ideias, a gente faz diferente, né? E é através da capacitação, sem sombra de dúvidas, não tenho dúvida sobre isso, né? A gente estuda muito e vai continuar estudando. E agora, assim, quando a gente acha que sabe tudo, a gente tem uma pandemia e em 10, 15 dias nós estamos todos conectados por uma tela, por um vídeo. Estamos agora fazendo uma entrevista dessa forma, né? Que era um mundo que a gente não vivia, a gente não estava lá, né? Eram poucas pessoas. Então, eu acho que empreendedorismo é isso, né? A gente conseguir trazer sempre novidades, pensar em soluções diferentes, porque a vida ela vai mudando, né? Todos os dias, tanto a vida quanto a gente, nós mudamos todos os dias. É verdade, é verdade. E Lu, olha só, eu fiz uma trajetória, né, que veio do mundo corporativo, né, trabalhei 22 anos em instituição financeira, depois acabei indo para o mundo acadêmico, fiz mestrado, doutorado, e acabei estudando muito forte a questão do empreendedorismo feminino, né, e nas minhas pesquisas, eu acabei fazendo pesquisas aqui no Brasil, fiz na Espanha também, e lá eu entrevistei muitas mulheres, né, sempre pensando assim quais eram os principais desafios que elas tinham, né? E na minha pesquisa, né, foi muito disso. Existe um discurso universal que nos une. Né? Eu queria, tu que tens acesso a tantas mulheres com perfis diferentes, com nacionalidades diferentes, com culturas diferentes, o que nos une nesse teu dia a dia aí? Conta um pouco para nós, Lu. O que nos une é a paixão. Nós somos completamente apaixonadas pelo que nós fazemos. Eu acho que as mulheres, elas empreendem a partir da emoção. Eu brinco que as mulheres empreendem com o coração e os homens empreendem com a cabeça.
Eles pensam num bom negócio, que é bacana, que é rentável e tá tudo certo e vamos em frente, né? E a gente primeiro precisa se apaixonar. Quando a gente se apaixona, a gente se entrega totalmente. Isso em qualquer lugar do mundo. É incrível. Agora a gente teve no Marrocos, em março, com Inspirando, e teve uma coisa que foi muito engraçada. Eu levei as meninas numa cooperativa de Argan, onde nessa cooperativa só trabalham viúvas e divorciadas e mulheres abandonadas. Existe ainda uma precariedade grande assim nessa questão no Marrocos. E aí eu estava falando com a chefe, né, que ela estava dando as explicações e tal, e a gente estava falando e ela olhou para mim e falou assim: e esse teu vestido, que lindo! E aí eu comecei a rir, porque eu estava com um caftã e eu dei para ela. Eu dei o vestido de presente para ela. E aí eu percebi que de qualquer lugar que a gente está, a gente tem uma emoção que é só nossa, né? Tem uma conversa, tem um idioma que é feminino. E a gente não consegue fugir disso, né? A gente conversa muitos assuntos ao mesmo tempo, a gente trabalha, ama, faz tudo junto, né? Que é o 360 que eu sempre falo. Então, mulher é assim, eu acho que... E os nossos desafios é principalmente mostrar que a gente pode, apesar de termos esse olhar 360, a gente pode focar. A gente foca, a gente faz coisas lindíssimas. Eu tenho acompanhado coisas lindíssimas. E uma coisa que é importante que eu te diga, tá? Eu faço, não sei a tua idade, né? Mas eu tenho 55 anos, então eu faço parte de uma geração que está fazendo muitas coisas pela primeira vez. Eu faço parte de uma geração que está tendo filho aos 50 anos, que está se posicionando aos 50 anos. A minha mãe, que deve ter, eu brinco porque eu não sei, ela deve ter a minha idade hoje, porque ela foi diminuindo, né, com o passar dos anos, mas ela vai, em vez de aumentar, ela diminui, mas a minha mãe aos 50 anos era mais velha do que hoje, né? Por quê? Porque a gente está fazendo coisas que a gente não se permitia, né? Então, acho que a gente tem, nossa, tanta coisa ainda para fazer. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu tô basicamente aí na tua idade também, né? E eu também sinto isso, sabe? Quando eu saí do mundo corporativo, né? As pessoas, os meus colegas mesmo, me disseram: o que tu vai fazer, Eliane? Tu é louca? Tu vai sair do salário fixo, né? Aquela coisa de CLT e não sei o quê. Eu disse: vou buscar algo diferente que eu queria. Era aquele momento, sabe? Estava muito conectado com o meu propósito de vida, sabe? Olhar para outras coisas, enxergar outros horizontes que, às vezes, esse mundo corporativo ele nos limita, né? Porque eu tenho que chegar a tal horário, porque eu tenho que dormir a tal horário, porque eu tenho que acordar cedo no outro dia, sabe? Então, essas coisas, no empreendedorismo, a gente consegue se libertar, é uma liberdade maior que a gente tem, né? De colocar a nossa essência no mundo, né? Que eu acho que é muito rico. E aí, Lu, eu queria te perguntar já assim, ó, para quem não conhece, eu já participei de um dos programas que tu fizeste aqui no Rio Grande do Sul, mas conta para nós um pouquinho assim dos detalhes de como funciona o programa Inspirando Mulheres Empreendedoras. Então, o programa ele tem vida própria, né? Ele decide as coisas, não sou nem eu. A gente está num programa, quando eu vejo, a gente já está fazendo uma coisa completamente diferente. Mas ele começou como um programa internacional, e depois, quando nós começamos... e aí, no internacional, a gente vai conhecer os cases, a gente vai até as histórias para contá-las. E no nacional é diferente, a gente faz uma imersão, e nessa imersão a gente traz as pessoas para trabalhar diferentes assuntos, temas que estão bem latentes, né? E esses temas também não sou eu que escolho, esses temas vêm muito... Cada vez que a gente se reúne, ou eu falo muito com as mulheres pelo Instagram, que é o nosso canal de comunicação, que é o Inspirando Mulher Empreendedora no singular. E quando está muito latente um assunto, eu trago esse assunto para a gente conversar, né? A gente tem falado bastante sobre saúde e tentando desmistificar a saúde física da saúde mental, porque é uma coisa só, né? Não se falava em saúde mental há pouco tempo atrás, né? E hoje a gente sabe que é a mesma coisa. A gente aceitou que é a mesma coisa. Hoje eu digo que eu tenho um problema na coluna e digo que eu tenho uma depressão com a mesma naturalidade, né? E então os programas são esses. No Brasil a gente tem sempre uma imersão que é de 3 a 5 dias. Nós tivemos agora no Vale 5 dias, foi
bem puxado. E no internacional, a gente tem os cursos, a gente está indo para Paris agora num curso que geralmente dura uma semana, e quando é em março, a gente faz uma viagem de experiência. Então, essa é a nossa viagem é mais longa, nossa próxima viagem será para a Índia, fomos para o Marrocos esse ano, será para a Índia, e aí a gente costuma ser de 10 a 12 dias. Todos esses programas que eu estou te falando são abertos, os internacionais, esse de março é aberto somente para mulheres, né? A gente não leva homens, mas todos os demais têm uma participação bem relevante de homens que eu adoro, porque eu acho tão bacana quando a gente consegue fazer dividir assim um pouco dessas questões e eles ouvem como a gente pensa e eles nos falam como eles pensam, é muito bacana. Então, os homens que têm acompanhado, e é engraçado porque eu tenho homens que já fizeram 4, 5 inspirando nacional. E não, isso é muito bom. Eu sempre digo, Lu, assim, que, na verdade, quando a gente fala do feminino, a gente não está falando somente das mulheres, né? A gente acaba falando da humanidade. E para incluir e transformar essa realidade que a gente tem hoje, né? Que às vezes ainda nos mostra, né, algumas coisas que a gente não gostaria de ver, né? Ainda mulheres sendo mortas, assédios, né? Esse todo machismo que ainda tem na nossa cultura, né? E a gente precisa compartilhar isso, as nossas visões, as nossas angústias, com quem trabalha com a gente, né? Com quem vai transformar isso com a gente, porque a gente também não vai conseguir, de certa forma, nós mulheres, fazermos isso sozinhas, né? E nem queremos isso, né? Acho que a gente quer esse compartilhamento, essa transformação coletiva da própria humanidade, né? Exatamente. Queria ouvir a tua visão. Só vai acontecer isso quando a gente falar, né? Então, esses momentos, essas paradas, tanto do internacional como do nacional, ou às vezes a gente tenta fazer um dia só, dependendo do roteiro, é um momento de parada. A gente precisa ter esses momentos de reflexão, né? Que às vezes no dia a dia a gente não consegue. Então, a gente também precisa desses movimentos, como Inspirando, que vão fazer a gente ouvir um pouco o que os outros estão pensando, para também formatar um pouco a opinião, né? Deixa eu ouvir o outro lado da história. Tem coisas que eu achava super natural antigamente, culturalmente falando, e que hoje eu acho, nossa, mas é um absurdo, eu não posso aceitar mais esse tipo de atitude. E estudo muito sobre a diferença entre feminismo. Eu sou feminista ou sou femista, né? Eu acho que isso a gente precisa começar a falar sobre isso, né? Falar muito, até a gente ter certeza, porque tudo que você faz várias vezes é o treino, né? Se torna automático. Então, acho que dentro do empreendedorismo feminino, nós estamos empreendendo, você sabe disso, basicamente 50% das empresas são geridas por mulheres e 50% de homens, né? Então, nós temos que ter essa conversa aberta sobre todas as coisas que ainda nos trazem algum tipo de desconforto ou que a gente não sabe os desafios, né? E vão ter sempre. Hoje serão outros, né? E os desafios, né? Nós temos desafios, né, Lu? Mas os homens também têm seus desafios, né? De uma geração que sempre pedia que ele era o provedor, que ele era o mais forte, que ele tinha que dar conta da questão econômica. Só que para eles também é difícil se relacionar ainda. Então, estamos nós, homens, mulheres e todos os gêneros, né, buscando a mesma coisa. Então, é muito rico isso, né, Lu, da gente realmente trazer isso para as pautas organizacionais, para as pautas pessoais, às vezes é questão de estar em casa mesmo, conversando, né, e alinhando, harmonizando o nosso lar, porque é no dia a dia também que a gente cresce, né? Lu, a gente já está aqui no final do programa, passa muito rápido, eu sempre digo, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós, indicasse um livro, filme, enfim, né, uma poesia, o que tu quiseres aí deixar de mensagem para quem está nos assistindo. Eu gosto muito dessa frase do Inspirando, que a gente usa, que é o pensando em me inspirar, eu inspirei. Eu gosto muito dessa frase, porque é quando a gente se doa, né? A gente percebe que a gente tem coisas para dar para os outros o tempo todo, né? Ou seja, o pensamento, ou enfim, a gente tem o tempo todo a possibilidade de levar alguém junto com a gente. Eu acho que isso que é a beleza
do Inspirando, né? E por isso que ele é um movimento colaborativo. Todo mundo vai lá e, de alguma forma, deixa um pouquinho de si mesmo, né? E eu tô com um livro aqui na minha mão, que eu ganhei de presente, que eu amei esse final de semana, que fala o seguinte: os únicos fantasmas nos quais eu acredito são as lembranças. É lindo isso aqui. Que é isso, né? Que bom que a gente pode lembrar do que já passou e trazer isso como experiência para que a gente vá para frente de uma forma diferente, né? Bom, muito bom, Lu, muito bom. Lu, e para quem quiser conversar mais contigo, quiser te contatar, como é que faz? Quer Eu deixar tenho alguma rede meu social? Instagram pessoal, que é o lu.mitri, com i. Falo com todo mundo, tá? Eu sou a mulher do Instagram, porque eu converso com as pessoas no mundo inteiro e acho que para mim é a ferramenta mais fácil de conversar, né? Tem o meu Instagram pessoal e tem o Instagram do Inspirando, que é o Inspirando Mulher Empreendedora. E eu vou adorar que as meninas participem, os meninos também. A gente vai ter o próximo programa nacional, será em agosto, em Santa Catarina. E internacional, a gente vai comemorar esse ano o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, em um programa de 2 dias em Miami. E na sequência, a gente vai para Orlando para fazer aquele curso da Disney, que por muitos anos eu trabalhei com eles e agora eu vou fazer um mais focada no empreendedorismo feminino. Acho que vai ser muito bacana. Maravilhoso. Parabéns, Lu, aí pelas tuas iniciativas, né? E por esse impacto, né? De olhar realmente de forma coletiva, né? Ajudando outras mulheres a serem, a encontrarem a sua potência, né? Porque cada uma de nós tem o seu talento, né? Muitas vezes não fica muito claro, né? E a gente conversando, inspirando, né? A gente vai potencializando isso dentro de nós, né? Então, agradeço aí de coração a tua partilha de conhecimentos, agradeço as pessoas que estão aqui também nos ouvindo, né? E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Um abraço a todos. Um Bye, beijo. bye.